Priscila. Espero que estejam bem, né? E a gente terminou, então, aí o segundo período de recuperação, que compreende as agendas de 6 aí até 9, sendo que a agenda 10 também foi contemplada no mesmo período. Porém, essa agenda 10, depois ela vai para o segundo período, né? E o segundo período nós temos aí uma previsão, né, do dia 23/5, que vai as agendas de 10 a 14. Atenção que tudo isso irá por escrito, mas vocês já fiquem sabendo, a agenda 15 não vai ter recuperação, porque ela vai ser concomitante, não é mesmo? Então, espero que estejam aproveitando bem o curso. Se tiver dúvida, não hesite em perguntar. Vocês vejam que a gente tem uma ampla comunicação aí, tanto pelo Correio Tec, nós temos um fórum. A professora Lídia pede muito que nós recomendemos aí o fórum de colaboração e apoio, aonde vão o quê? Ideias, sugestões, dúvidas, para vocês interagir entre vocês comigo, observando o que está sendo colocado, se precisa complementar, se precisa corrigir, e, enfim. Então, nós temos canais de comunicação muito abertos, né? Se o aluno estiver enfrentando algum problema com relação às atividades, não deixe de comunicar, pessoal. Isso é muito importante, porque nós trabalhamos com um curso que tem toda aí uma programação voltada para o atendimento do aluno. Nós sabemos que o aluno geralmente ele trabalha, mas isso está tudo muito bem, pessoal, planejado para poder atender vocês com eficiência e eficácia. Olha lá os conceitos da administração. Então, veja isso com cuidado, né? Com bastante atenção, e a gente está sempre à disposição, a qualquer momento, para corrigir, se houve algum engano, alguma coisa, para a gente deixar tudo isso direitinho. Tudo bem, gente? Antes de colocar os slides, porque a minha tela ela vai ficar, ela desaparece um pouco, e se tiver algum aluno entrando, eu estou atenta para ver. Tem aqui o WhatsApp, estou olhando pelo WhatsApp também. Tudo bem, gente? Então, veja isso, que é muito importante. E, no mais, pessoal, os slides, como já disse, eles estão aí para vocês, né? No e-mail pessoal de vocês. Leiam com atenção. Qualquer dúvida, professora, Correio Tec, não é mesmo? Isso é muito importante. Mais um pouquinho, a gente começa a gravação e a gente está sempre à disposição, professora Lídia está sempre nos dirigindo, nos orientando e sempre muito atenta às necessidades do aluno. Aí, o curso, né, o módulo, isso é muito importante, né? Então, a gente tem muitas fontes de comunicação, e a comunicação é fator-chave de sucesso, como a gente sempre fala para vocês, não é mesmo? Então, é isso, gente. Mais um pouco, a gente começa a mostrar os slides e tudo aquilo que a gente propõe nessa após o segundo período de recuperação, e que tudo implica em vocês estarem muito bem orientados para se conduzir de maneira aí tranquila no curso, né? Sabendo, né, os nossos deveres e obrigações com os estudos, né? E tudo que é importante para ter um bom desempenho aonde depois lá na prova, né? Então, nós vamos ter o exame presencial previsto no dia 14/6, é o primeiro. E atenção, pessoal, o segundo exame presencial é em caráter excepcional, né? Então, muitas vezes o aluno, não faço no primeiro, vou fazer. Não, não faça isso, pessoal, porque para segundo exame são aqueles casos, né? Aqueles casos onde o aluno não conseguiu 16 pontos e ele, então,
vai fazer o segundo exame. Porém, atenção que nós vamos lá nos slides mostrar para fazer esse segundo exame qual é a pontuação que ele tem que ter. Tudo bem, gente? Mas vamos torcer para estudar, dar tudo certo, né? E vocês têm como ver o percentual que tem de acordo, o bônus que tem de acordo com o seu percentual. Então, fiquem atentos. Não há motivo para preocupações, mas sim de ações de estudo. Tudo bem? E a gente pode observar que todo o empenho nosso em atender, em fazer com que o aluno estude, depois vocês têm tempo, depois tem férias, não é mesmo? E aí depois, olha aí o terceiro módulo chegando. Então, a gente está torcendo por vocês. Tudo bem? Então, gente, mais um pouquinho a gente começa a falar dos slides. Se tiver alguém por aí, deixa eu só olhar um pouquinho aqui. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Alguém por aí? Bom dia. Se estiver chegando, pode avisar. O link de acesso a gente colocou, né? A gente colocou aí para vocês. Eu vou buscar o link novamente, só um minutinho. Já estou localizando aqui o link para a gente poder, então, estar falando aí com vocês. Só um instantinho que eu já volto aí com o link. Então, mais um minutinho. Vou colocar aqui o link para vocês. Se alguém entrou e tem algum colega chamando, fica mais fácil, então, de mostrar aí o link. Só um instantinho. A gente já vai colocar aqui o link da gravação e facilitando se alguém tiver algum tempinho para poder entrar, então, na videoaula. Só um minutinho que eu estou localizando. A gente mandei ontem, mandei hoje também, para que vocês possam, né, então, ter acesso a esse link, tá? Só um instantinho, já está aqui. Olá, pessoal. Ok. Bom, o nosso link ele foi mandado aí pelo Correio Tech e foi mandado também aí no WhatsApp de vocês. Está com algum probleminha aqui no computador para copiar, mas vocês têm aí essa, essa alternativa, né? Então, pessoal, nós estamos aí com 10h54. Eu vou começar já a exposição dos slides. Por quê, pessoal? Porque assim a gente termina no prazo ou próximo, um pouquinho depois, não é mesmo? Então, tá. Vamos começar, eu vou sumir um pouquinho, e se alguém estiver entrando, né, eu vou perceber, ou alguém me chama aqui pelo WhatsApp, que eu estou atenta para a gente não passar muito do horário aí da videoaula, ok? Então, eu vou começar a compartilhar a tela e aí a gente fica aqui meio escondidinho lá num cantinho, tá? Então, vou começar a compartilhar a tela para a gente começar a nossa videoaula. Só um instantinho que eu já estou acionando aqui para mim poder compartilhar a tela. Tudo bem, gente? Então, eu vou começar os slides. Bom dia para todos e para todas. Olá, pessoal. Bom dia para todos e para todas.
A gente já está gravando a aula, já faz uns 5, 10 minutinhos, e vamos começando, então, aí com as orientações. Queremos agradecer muito a todos aqueles que se organizaram aí para o primeiro e segundo período de recuperação. O segundo período, ele se encerrou, né? E por volta do dia 28/4, e nós tivemos, então, aí os alunos tiveram a oportunidade de enviar as suas atividades que, porventura, estivessem em atraso, correspondente às agendas de 6 a 9. Essas agendas não abrem mais, porém, os senhores têm um material que poderão estudar, certo? Então, elas não abrem mais. Então, o que nós orientamos desde os primeiros encontros? Coloque o seu material no seu dispositivo eletrônico, facilitando, então, vocês a estar estudando, certo? Então, a gente está sempre falando sobre isso. Então, continue assim. Se não estiver fazendo, faça. Muito importante aí o livro, o ADM2, que tem todas as agendas. Você pode estudar na hora que você precisa, sem estar na internet, não é mesmo? Então, isso é muito importante, pessoal. Mantenha esse ritmo de estudo. Parabéns a todos. Observei os cuidados dos alunos em acompanhar, pedir orientações, pedir para verificar as regularizações. Isso é muito importante, pessoal, é um trabalho conjunto. Nós atendemos muitos alunos, muitas dúvidas, e a gente está sempre atenta para corrigir, para poder colocar, não, professor, aqui aconteceu isso, enfim. Então, estejam sempre assim, aí comprometidos e responsáveis com os seus estudos, ok? Você só tem a ganhar com isso, não é mesmo, gente? Depois vocês terão aí um certificado, as portas abertas para o mercado de trabalho e para pessoas que estão bem qualificadas, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Então, a gente está fazendo aí uma videoaula referente às agendas 10, 11, 12 e 12.1, não é mesmo? Então, vamos ver aqui, gente, o que tem aqui. Eu estou ingressando aqui no slide de número 3, né? Onde a professora Lídia, enfim, manda um abraço para vocês, mas pede que nós reforcemos esse canal de comunicação, gente, porque ali existe a interação de todos os alunos com o professor, os alunos com o professor com os alunos. E isso também facilita uma comunicação para todos, ok? Certinho? Isso que é importante. A gente sabe que tem alguns correio técnico, vocês falam algumas coisas particulares, aí é diferente. Mas, de repente, você levantou uma dúvida e, de repente, essa dúvida pode ajudar o seu colega. Então, nós tivemos aí, a exemplo disso, né? Agenda 7, houve muito boa comunicação. A gente sabe que essa agenda 7 ela é uma agenda que demanda contabilidade, mais estudos, mas foi muito bom, né? Então, a gente procurou aproveitar tudo que vocês fizeram, poder incentivar que vocês estudem, não é nada bicho de sete cabeças, né? Contabilidade 1 e 2. A 2 veio com o quê? Veio aí na prática. Qual seria a prática? Foi selecionado que vocês colocassem os razonetes. Razonetes é a individualização de cada conta, débito e crédito. E vai o balancete, que é o resuminho final da posição de cada conta. Mas, de um modo geral, houve um bom aproveitamento, ainda que suscitasse dúvidas, mas, porém, a maioria delas eu creio que foram resolvidas. Bom, como que a gente está falando sobre esse fórum, é onde vocês registram a dúvida, discute e eu estou acompanhando, certinho? Então, o que a gente observou que a gente tivemos muito poucas interações para essas agendas 10, 11, 12, 12.1. Orientações para a realização da atividade de fichário e bloco de notas e debate, né?
Então, isso é muito importante. Que tem alguma dúvida, vamos falar lá no fórum. Então, ele é de amplo. Quando você coloca lá, todos os seus colegas vão ver. O que tem é que tem que ser de costume todo dia verificar. Eu olho ele todo dia, mas muitos alunos avisam no correio técnico, professor, olha, eu estou com uma dúvida, estou colocando lá no fórum. Reforço com todo mundo, vamos para o fórum todo mundo, certinho? Muito bem, então da Agenda 7 foi muito bom, eu vi que a Janaína esteve com vocês, outros colegas também participaram, e foi muito bom, parabéns. E a Agenda 8, então, é a formação de preços. Formação de preços, ela, então, ela está aí junto, ela pega um pouco lá de planejamento tributário que vocês viram no módulo 1, certinho? Só um minutinho, só um instantinho aqui. Olá, pessoal, desculpa aqui, um, aqui uma interferência, o cachorrinho, ele quer brincar, mas agora não é hora de brincar. Vamos lá, gente. Então, a gente estava falando aí sobre o Fórum de Colaboração e Apoio. Agora eu vou entrar no slide de número 4, o prazo das correções, pessoal. Alguma vez o aluno fica preocupado, o prazo é até 5 dias úteis após o seu envio, certo? E caso tenha urgência, que vocês queiram saber alguma coisa, vocês avisem pelo correio técnico. Mas é 5 dias, no máximo 6 úteis. Tudo bem? No caso de agenda a refazer, é o mesmo prazo, né? E atenção aos debates. O mínimo é 3 interações, a sua e mais de 2 colegas. Tudo bem, gente? Então, é importante que vocês verifiquem tudo isso, né? Para poder, então, ter um bom desempenho aí nos estudos. Então, pessoal, refazendo ali, então, para o debate, você faz a sua postagem, né? E você precisa interagir, no mínimo, com mais 2 colegas para a menção plena. Tudo bem? Senão você é pontuado, mas a menção fica bem, que alguma vez o aluno não entende, né? Bom, na dúvida, pergunte, a comunicação é fator-chave de sucesso. Atenção às cópias de internet, estamos recebendo muitos trabalhos com cópias fiéis da internet. A pesquisa é muito boa, mas vocês têm uma inspiração, não a cópia dela inteira, né? E é importante que vocês indiquem o endereço eletrônico e a data de acesso. Lembre-se dos links da sala de aula, porque eu sempre falo, citou fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa pode ser o quê? As sessões que você. Toda sala de aula tem links para você entrar. Então, sessão, né, mergulhando, sessão. Então, isso também é fonte de pesquisa. E dos materiais, vídeos, sites que vocês pesquisarem, endereço eletrônico, data de acesso, livros, etc. Né? Então, isso é muito importante. Atenção, pessoal, textos muito longos, são textos enormes. Então, caracteriza, pode até não ser, mas cópia da internet. Então, veja isso, resume o texto, não é? E outra coisa, pessoal, que a gente quer reforçar, não coloquem, pessoal, aí essa parte, na hora de fazer a postagem, né?
texto muito longo, porque o fichário ele já tem uma disponibilidade, não precisa pôr arquivo anexo. O arquivo anexo, muitas vezes, pode ser que não abre, e também esse arquivo anexo ele está muito longo. Então, o espaço do fichário é apropriado para colocar essas respostas. Então, procure não usar arquivo anexo, a menos que seja necessário. O necessário, a gente viu que a agenda 7 poderia ter, a agenda 8. As outras não há necessidade, a menos que queira fazer algum esquema, aí sim. Mas, na medida do possível, não coloque aí por arquivo anexo, porque isso demanda um tempo e agilidade para colocar essas... E não há necessidade, porque o fichário está programado para colocar quantidade de palavras adequadas às questões que foram perguntadas, não é mesmo? Bem, as programações são enviadas toda sexta-feira, ou datas especiais, né? Em função dos feriados, né? Então, a gente tem sempre aí o Correio Tec, devido à extensão do arquivo, e então a gente põe no Correio Tec, ou no quadro de avisos. Vocês podem perceber que agora vai indo também para o quadro de avisos, sempre foi, mas quando tem algum anexo ou o arquivo é muito grande, ele vai para o Correio Técnico, porque o sistema não deixa que você faça a postagem com essa quantidade enorme de dados, certinho? Então, será necessário ir para o Correio Técnico para abrir o arquivo completo. Contamos também com todas as agendas, com as atividades postadas aonde, pessoal? No Fórum de Colaboração e Apoio. Então, veja isso, pessoal. Esse fórum de colaboração e apoio estão todas as agendas desde o início. Por quê? Isso facilita que o aluno, então, faça o quê? Ele possa estudar, ele possa rever o que foi pedido. Então, eles estão lá no fórum de colaboração e apoio. Atenção, pessoal, esses fóruns, eles seguem a data de início e final das atividades. Só um minutinho, pessoal, acho que tem aluno querendo entrar, só um instantinho. Só um minutinho, deixa eu ver. Tem sim. Só um minutinho que eu já vou ver. Só um instantinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, o Leonardo. Oi, Leonardo. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Leonardo, consegue me ouvir? Oi? Bom dia, Leonardo. Só acertando aqui, o Leonardo está entrando. Olá, Leonardo, bom dia. Deixa eu só colocar aqui, pode ser que ele não esteja com o áudio. Oi, Leonardo, bom dia. Tudo bem com você, Leonardo? Tudo bem? É a professora Escila. Só um instantinho, tá? Tudo bem? Tudo bem por aí? Ele está aqui presente. Então, Leonardo, a gente já está falando aqui dos slides, né? Estou no slide 4. Fique à vontade para fazer perguntas, né? A aula foi colocada para gravação, né? Então, tá. Eu vou prosseguindo. Pode se manifestar, né? Aí, se tiver alguma dúvida. Tá bom, então? A gente está conversando aqui, eu estou no slide de número 4 ou 5. Eu vou voltar para lá, né? Então, só um instantinho, que eu vou voltando para os slides. Olá, pessoal. Deixa eu só acertar direitinho. Pegou um outro slide aqui, vamos pegar o que precisa, não é mesmo? Bom, a gente falou um pouco aqui, deixa eu ver em qual nós estamos. Ah, tá certinho. Falamos aí sobre a videoaula, tá? Então, a gente falou aí sobre aí como fazer a postagem direitinho dos debates, sua postagem e fazer interações com dois colegas. Então, a slide 5 são as programações da semana, que elas seguem pelo Correio Técnico,
seguem também aí pelo quadro de avisos devido à extensão dele. Atenção, pessoal, aqui nesse slide, que é o slide 6, só mais um minutinho, gente. Tem mais alunos chegando, olha que bom. Espera aí, só um instantinho. Eu vou lá buscá-los. Deixa eu ver. Peraí. Tá. Estou vendo aqui, só um instantinho. A Shirley. Olá, Shirley, bom dia. Como vai? Tudo bem, Shirley? Me ouve bem? Shirley, bom dia. Bom dia, Shirley. Tudo bem? Oi, Shirley. Consegue me ouvir? Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Tudo bem, Shirley? Como é que está? Tudo bom? A gente está com o Leonardo. Oi, Shirley. Ah, ah. Oi. Que bom. Então, o áudio está bom. Isso que é muito importante quando a gente está fazendo a gravação, porque dele vai ter, então, uma gravação boa, certinho? Então, está você, está o Leonardo, né? Então, estão aqui com a gente, é o Leonardo Roberto, porque tem dois. Tem o Leonardo Nunes e o Leonardo Roberto. Tudo bem, então? Se precisarem fazer alguma pergunta, eu interrompi um pouco o slide, vocês poderão fazê-la, tá bom? Se tem alguma dúvida que queiram tirar, eu estou à disposição. Pode falar. Quer dizer alguma coisa, Shirley ou Leonardo? A gente retoma para os slides. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Tudo bem? Podemos prosseguir? Certinho? Oi, Shirley. Você pode falar, Shirley, para mim ver o seu retorno? Ou Leonardo? Oi, Shirley. Tudo bem? Vamos lá. Sim, tá bom, né? Ela está dizendo que sim, que está bom o retorno. Então tá bom. Se o retorno tá bom, tá ótimo. Eu vou prosseguir os slides. Vocês receberam os slides? Vamos ver. Vocês receberam. Então, gente, os slides estão com vocês, eu vou estar seguindo ele. Tá bom, então? Certinho? Vou prosseguir com os slides. Prontinho. A Shirley está aí digitando. Vamos ver o que ela está falando, para a gente, então, se orientar, tá bom? Só um instantinho. Sim, ok, certinho. Então, tá bom. Vamos prosseguir. Então, vou voltar para os slides, pessoal. Então, vamos lá. Estou voltando para os slides. Vocês conseguem ver os slides que eu estou mostrando? Sim ou não? Conseguem ver os slides? Olá, pessoal. Conseguem ver os slides? Deixa eu perguntar aqui. Conseguem ver os slides? Está aparecendo? Espera aí. Agora eu vou lá para vocês.
Vamos ver agora, gente. Eu vou voltar lá. Então, vou voltar lá. Vocês podem me falar, vocês têm áudio, né? Eu estou tentando ver, pessoal, se o áudio que vocês estão me mandando, eu estou conseguindo. Sim, recebi. Pode prosseguir. Agora, vocês falando. Eu gostaria de saber se vocês falando eu vou ouvir. Tudo bem, Shirley? Pode falar alguma coisa? Só para a gente testar se o áudio, o retorno de vocês, eu estou ouvindo. Sim, consegue ver. Ótimo. Então vamos lá, gente, para a gente entrar no tempo direitinho, né? Olha lá, gente. Eu estou ingressando no slide número 6, aonde a gente mostra esse cronograma das agendas. Então, é muito importante ver com carinho para vocês se organizarem direitinho e ver, então, essas datas. Então, nós já passamos por aqui o segundo período de recuperação, agendas de 6 às 9, não voltam mais, não abrem mais, porém, vocês têm, na Mediateca, tem o livro. Vocês conseguem ver, mas não pode mais interagir. Lembrando que o Fórum de, de Comunicação de apoio, né, e colaboração, a gente tem ele vai acompanhando abertura e fechamento de agenda. Mas a qualquer momento vocês podem fazer perguntas aí pelo Correio Tec, ou mesmo aqui tem alunos que estão no WhatsApp, e, enfim, a comunicação é fator-chave de sucesso. Então, aqui, gente, agenda 10, observe que ela não está no segundo período, mas ela entra no terceiro período, que vai ser de dia 23/5. Está um pouco longe, mas não contemos com isso. Vamos fazer as atividades das agendas no tempo certo, né? Para não ter que precisar depois fazer em período de recuperação, porque, de acordo com as normas e regulamentos do curso, as agendas têm a menção máxima de B, estando tudo de acordo, né? Não é mais MB no período de recuperação, certinho? Então, aqui está o cronograma, bem bonito, para a gente se organizar, né? E ter isso bem certinho. Agenda 12, eu estou mandando hoje, ela então, ela finaliza essa série de agendas que começou a administração da produção e operações 1, 2 e 3, né? Então, agendas 9, 10, 11, foi até a agenda 11. Agenda 12 já é administração de materiais e 12.1 é o MOP. Tudo bem, gente? Estou ingressando no slide de número 7, onde é repetido essas orientações e acrescenta. O primeiro exame é dia 14/6, na Suetec Pós. Segundo exame presencial, 28/6, só que caráter excepcional. Não é assim. Muitas vezes o aluno, sem de direito às informações, não faço o primeiro, faço no segundo. Não. Por quê, pessoal? Corre o risco de, no segundo, vai que tem um problema. Aí, pronto, né? Então, faça aí o primeiro exame. Atenção que a gente vai mostrar para vocês a pontuação e o processo, que é o que a professora Lídia solicita muito, esclareçam, professores, por favor, oriente os alunos, né? Então, vamos ver tudo isso, certinho? Então, a gente vai chegar mais lá, falar mais particularidades no sistema, o sistema de avaliação processual. Então, tudo isso tem um processo, vocês estão vendo agora a agenda 12, então tem o processo, ele é a linguagem máquina, entrada, processamento e saída. Então, vamos ver isso, né, gente? Vou entrando para o slide 8, né? E, bom, repetiu, né? Então, aqui esse slide está repetido, é a mesma coisa, e isso é muito importante, não é mesmo? O terceiro período, só reforçando aqui, as agendas de 10 a 14 é de 23/5 a 2/6, sendo que nós estamos na agenda, entramos hoje na agenda 12. Olha o que aqui
muito importante. Olha isso, pessoal. A professora Lídia nos pede que deixe isso muito claro para o aluno, para não ter problema. Então, a avaliação é um processo contínuo ao longo do período por meio das avaliações formativos com os objetivos de avaliar os conceitos estudados durante a semana, não é mesmo? Então, vocês terão 10 dias corridos para realizar as atividades da agenda semanal. E é isso mesmo, não é? Então, hoje vai uma agenda. Aí vocês vão ver lá o prazo dela. Então, uma semana para realizar a atividade. Terão uma semana para a correção das atividades, é aquilo que eu coloquei lá, a contar pela data da postagem aí do aluno. Depois, muito importante, pessoal, falar aí sobre os exames presenciais. Eles ocorrerão em datas previstas em calendário, das 9 às 12 horas no Soitec Polo, né? Onde eu vejo essa informação, professora? Meu espaço, link meu perfil. Então, fica na caixa lateral à esquerda, no AV, e você vai ter essa informação. Alunos em condições especiais de estudos deverão fazer o upload na EDA. Tá? Esse é aqueles casos, pessoal, que o aluno tem documento médico, casos especiais, né? E também aqueles casos onde o aluno tenha aí a guarda religiosa. Por quê, pessoal? A data dos alunos que têm guarda religiosa não é igual à de vocês. Então, tudo isso vocês já foram orientados aqui, só reforçando. Bom, então vamos lá, gente. Aqui chegou o ponto de reforço, de tirar dúvida. Conselho de classe, frequência e exame presencial. Nós já tivemos, pessoal, o segundo conselho de classe, onde os alunos que não estavam enviando atividades, infelizmente, não pôde continuar o curso. O aluno não justificou, então não foi possível, não é mesmo? Então, vamos aqui prestar bastante atenção aqui nessas questões aqui. Também aqueles alunos que tiveram o percentual abaixo de 75%, eles foram comunicados. E alguns alunos com percentual abaixo de 50% já foram comunicados, né, que não estão aptos para realizar o exame. Então, esses alunos receberem a parte, certo? Então, vamos ver aqui, gente, a participação do aluno nas atividades formativas online, além de definir a participação do aluno na prova presencial. Também poderá beneficiar o aluno em sua menção final, conforme mostra a tabela a seguir. Olha só, a participação maior ou igual a 80 e menor que 90, você tem um pontinho. Dá para você ver isso, certinho? Presta atenção que até 79% não tem contemplado, não vai contemplar pontuação, mas isso no final de tudo. Isso aí vai ser para o final de tudo. Mas dá para ir acompanhando, dá para você ir vendo. Então, atenção, porque nós temos aí uma estimativa de 75%, mas é mínimo, mínimo. Então veja isso. A participação maior ou igual a 90 e menor que 100 tem 2 pontinhos. A participação com 100% fez todas as agendas. Então, 3 pontão, bem bonito. Certinho? Vamos ver aqui, gente. Aqui repetiu, né? Tá. Tá, já foi falado, pediu para reforçar, está reforçado. Sobre as provas, pessoal, preste muita atenção. Essas provas, elas são personalizadas. O que quer dizer isso, professor? Ela tem o seu nome. Então, quando for pegar a prova, olha, primeira providência, olha lá se está o seu nome. Mas ainda, elas têm 30 questões, igual vocês já fizeram no primeiro módulo, e duas perguntas, duas questões para cada agenda. Veja que a gente mandou revisão 1, revisão 2, que foi na agenda 11, vamos falar mais um pouco sobre isso. Então,
Leitura e interpretação do texto é essencial. Exame obrigatório a todos os alunos. É uma exigência do MEC, então todos têm que fazer, não é mesmo? Estou ingressando no slide de número 13, onde a gente colocou aí a parte da administração, da produção e operações 2, né? Então, a gente teve um período de 17 a 28/4, junto com o período de recuperação, foi colocado em 2 páginas, e a gente tinha como atividade obrigatória segunda, que o fichário é sempre obrigatório. Agora, a segunda foi pedido, então, aí que vocês colocassem, fizessem o debate, certinho? Então, e também já alertamos para a 12.1 para dar tempo para o aluno fazer o curso. Isso que é importante, não é mesmo? Então, não deixe para a última hora, né, que aquela ocasião. E mercado de trabalho, agenda 12.1, né, ela vai se encerrar junto com a 12 que eu estou mandando hoje, certinho? Então, leia bem as instruções. E o mercado de trabalho é muito bom, porque vocês vão fazer o curso, está totalmente aí instrucionado no fichário, agenda 12.1, faz o curso, precisa ficar lá o tempo necessário, e depois um texto, aonde, professor? No próprio fichário, não tem outro lugar. O que vai vir anexo é o quê? O certificado. Tudo bem, gente? Então, é isso. Estou entrando, gente, para o slide 14, onde reforça novamente. Nós tivemos a complementação da carga horária através de 2 agendas. A 7.1, que nós já encontramos com ela, e a 12.1, que está sendo agora feito por vocês. Caso tenham problemas de login e senha, entre em contato com o suporte no próprio site. Certo? Tem lá o site para vocês entrar. Já podem ir adiantando o curso, façam o curso, salvem o certificado, e quando abrir a agenda 7, quando foi, né, na 7.1, postar o certificado. E agora, quando abrir a 12.1, né, postar o certificado. Quem já realizou o curso, só enviar o certificado quando solicitado e as atividades, né? Então, isso que é importante. Tudo bem, gente? Estou ingressando no slides de número 15, para a gente cumprir o horário direitinho, né, gente? O que ela tratou, pessoal? Ela tratou da administração da produção e operações, né? A parte 3, que é a última, não é mesmo? O que foi pedido, minha gente? Foi pedido o fichário e o bloco de notas, né? Então, isso é muito importante, pessoal, porque essa agenda, ela vai, então, começar, né, mostrando um pouco aí da questão das técnicas, né? A questão da produção e tudo que envolve a produção, e ela vai entrando depois para a 12, que vai falar de materiais, de logística, certinho? Então, essa agenda 11, né? É 30/4, 12/5. Não se esqueça que 12/5 é a próxima segunda-feira. Observei que muitos alunos fizeram, só que estou observando a revisão 2 um pouco parada. A revisão 2 são questões de exame presencial passado, assim como fizemos a revisão 1, para preparar o aluno para o exame, tirar dúvidas. Professor, eu estou com dúvida. Colegas, vamos lá para o fórum de apoio, de colaboração e apoio, vamos ficar bem preparado. Mas isso é um processo. Não dá para querer ficar bem preparado nas últimas horas, não é mesmo? Até pode, mas não se recomenda, não é mesmo? Então, essa agenda vem trazer para a gente, né, algumas competências, identificar e compreender as etapas e as operações do processo de produção. Olha lá, né, o caso da Orange Fresh, né? Então, veja, aplicar métodos e utilizar técnicas de organização dos materiais e ferramentas,
equipamentos, recursos humanos nos espaços onde se desenvolve a produção, não é mesmo? E quais atitudes, habilidades, atitudes? Reconhecer a importância da ordenação, conservação e zelo em relação ao espaço e ao patrimônio da empresa, para melhorar no desenvolvimento e qualidade da produção. Compreender o layout. Layout, pessoal, é uma planta. Então, a planta, pessoal, ela mostra para você no espaço físico onde está cada setor que tem a produção. E ali, lembrando, pessoal, que tem um cuidado muito importante, pessoal. Por quê? Está circulando pessoas e máquinas. Olha só os cuidados aí com a segurança das pessoas, vem tudo aí, certinho? Então, veja isso que é muito importante. Se tiver alguém querendo entrar, eu creio que não, mas eu estou atenta olhando aqui, gente. Então, o que a gente enfatiza, né, a questão de entender uma planta, um layout. O nome dela é layout, mas que significa planta. A planta da sua casa. Se você pegar a planta da sua casa, você vai ver onde está o quarto, onde está a sala, onde está aí o quintal, onde está a lavanderia, enfim. Você tem uma consciência onde está localizado. O setor de produção está aqui. Ali está a parte que ele mostra que tipo de produção tem ali. Então, a gente viu, estudou aí na agenda 11, né? Aí ele está estudando ainda sobre essas questões, né? Que é muito importante, certinho? Bom, as atividades obrigatórias é fichário, obrigatoriamente, a bloco de notas, revisão 2, questões do exame presencial passado para estudo, será enviado, já foi, orientações para postagem também já foi. Muito importante, pessoal, observei alguns casos de aluno não localizando o bloco de notas. Então, pessoal, o bloco de notas, ele está na sala de aula nos links que estão ali, ou a hora que você entra para fazer a atividade. Então, bloco de notas, clicou nele, ele abre uma página. Mas para você poder escrever, você tem que ir lá no canto superior à direita, clicar naquele lápis para a página abrir. E eu vi alguns alunos ainda com essa dificuldade. Então, por favor, verifique isso com carinho, qualquer coisa, chame. Tudo bem? Certinho? Estou entrando no slide de número 16, onde vai falar, então, gente, aí sobre só um minutinho, sobre aí a questão, agenda 12 a gente falou, a gente está com ela, só um instantinho aqui, tá. Deixa eu ver, falei sobre, aqui, só conferindo, gente. Agenda 10 já foi, pode ser que voltou um pouco, a 12 a gente já falou, tá. A 11 a gente acabou de falar, e o slide 16, que vem reforçar mais um pouco aí o que a gente vai estudar, né? Agenda 12, a gente estava estudando agenda 11. Então, vamos ver a agenda 12? Administração de materiais. É fichário, outra coisa, bloco de notas. Só que vocês vão ter uma atividade que vocês vão gostar muito. É o EducaPlay. O EducaPlay, pessoal, ele é aí um site para você, então, participar. Ele é um gamezinho. Então, você vai lá, a gente tem aí o endereço da página, que foi colocado na programação de aula, que foi hoje para vocês, e vocês vão fazer, né? Vão entrar nele, fazer o game, responder as questões. Não esqueça de copiar, vai estar lá todas as orientações para vocês, não é mesmo? Então, veja isso, o EducaPlay. Então, ele é um game para vocês entrarem, fazer participar lá do gamezinho, do joguinho, palavra cruzada, e depois, o que eu vou fazer no bloco? No bloco, você vai copiar as questões que você respondeu, e o próprio game vai dar a sua pontuação.
Atenção que ela tem que ser 100%. Mas se não for também, você vai ver a sua pontuação. Professor, mas o que é isso? Então, pessoal, foi pedido que nós coloquemos alguma atividade de metodologia ativa que contemple um game, alguma coisa que o aluno possa participar interativamente e dentro aí de um site. Então, a gente colocou essa atividade. Então, é fichário e o bloco de notas será o EducaPlay. EducaPlay é um game de palavra cruzada e o site a gente colocou no final da página da programação de hoje. Não está aqui, mas está na programação se vocês forem ver hoje. A partir da meio-dia, mais um pouco, vocês verão lá a programação saindo. Tudo bem? Então, a programação da 12 e a 12.1, que é mercado de trabalho, que a gente já falou sobre o MOC, né? Está, então, aí junto com a agenda 12. 12, 12.1, 9 do 5 a 19 do 5. Certinho? Não esqueça que a agenda 11 vence segunda-feira. Eu já vi que muitos alunos fizeram já a 12.1, isso é muito bom. 12.1 é só fichário, é o texto. Tudo bem? Gente, vou ingressando no slide de número 17, né? Ele está explicando, então, o que a administração de materiais coloca para a gente, né? Aí na questão do fichário, né? Então, as estratégias você recomendaria ao Carlos para controlar melhor o estoque, a questão a papelaria, né? Então, vocês vão ler o texto, então vão responder essas duas questões no fichário da Agenda 12. Cite também como a melhoria nas atividades de recebimento, armazenagem e expedição do almoxerifado podem impactar positivamente a eficiência operacional da papelaria. Então, tem duas perguntinhas para você responder aonde? No fichário. Prosseguindo, pessoal, vamos entrando no slide de número 18, né? Ele volta mais um pouco, reforçando, né? Sobre aí o EducaPlay. Então, são duas agendas que vão vencer no dia 19. Uma é a administração de materiais, a outra, a administração de materiais, ela tem duas atividades. Uma é o fichário, outro no bloco, o EducaPlay. O EducaPlay você tem que entrar no site, que a gente vai colocou aí o endereço dela, para você fazê-la. Está instrucionado, daqui a um pouquinho vocês vão poder ver lá no Correio Tech e também no quadro de aviso. E, novamente, reforçando o que a gente já falou. A gente recomenda para que vocês assistam sempre os vídeos, coloque a fonte, né, de pesquisa realizada, que pode ser aqueles links da sala de aula, mergulhando no tema, para começar o assunto, tem vídeo, então isso é muito importante. Alertamos, pessoal, a questão das cópias do chat GPT, textos longos, precisa resumir o texto. Não aconselhamos a enviar por arquivo anexo. Não há necessidade, pois corre o risco do arquivo não abrir. Mais ainda, tempo para correção e, de acordo com as normas do curso, o fichário foi preparado para receber. Não precisa textos longos, não. Tem o limite ali para colocar de atividade. Tudo bem? Então, veja isso para fazer atividade. Mas, sobre a Agenda 12, vamos ver mais um pouco o conceito de administração de materiais, os diferentes tipos de classificação. Olha só, materiais de consumo A, B, C, né? A catalogação, as atividades básicas da administração de materiais,
o funcionamento do almoxerifado e as principais etapas de trabalho, inventário físico e a logística de uma organização, pessoal. Hoje, a formação de vocês dá para ir para o setor de logística. Veja, a administração abre um leque de formação para o aluno para o trabalho. E é muito interessante, pessoal, porque você vai trabalhar com materiais, tem a questão dos materiais, a questão é que eles não podem ficar encalhados. Por quê, gente? Porque se isso não for controlado direitinho, você vai ter problema nos custos. Olha lá o balanço patrimonial. Então, pode perder, então, tudo por uma má gestão de quem? Do setor lá de logística, né? Que não está acompanhando isso direito. Alguns teóricos acham que o almoxerifado seria um setor que poderia ser retirado, mas com a má gestão, que a boa gestão ela controla isso e mais ainda, pessoal, nós temos dispositivos eletrônicos e softwares que pode controlar, software para o gerente, né, controlar. Então, o MRP e o ERP. Então, são todos softwares que controlam o quê? A produção e aí o controle dessa parte aí de materiais, certinho? Então, veja com carinho essa agenda muito importante. Tudo bem? Bom, mais um pouquinho a gente já vai aí concluindo. Agora nós vamos ingressar no slide de número 19, reforçando as ferramentas de aprendizagem e comunicação. É o AVA, a Mediateca, vídeos indicados no cenário da aula, vídeos e artigos complementares, leitura do livro, Mediateca e AVA. Vocês têm isso o tempo todo. O plantão de dúvidas online, Correio Tech e o fórum de colaboração e apoio. Nós vamos entrando, pessoal, no último slide, agradecendo muito, pessoal, a participação. Eu sei que nesses dias os alunos estão trabalhando, nós contamos aí com a presença de 2 alunos que estiveram aí conosco, né? O Leonardo, a Shirley e mais alguns alunos. Só dá uma olhadinha por aqui, peraí. Vamos ver aqui, por aqui, peraí. Pronto, deixa eu só ver aqui. Então, nós tivemos a companhia do Leonardo e da Shirley. Estão por aí, Leonardo e Shirley? A gente terminou, então, pessoal, um pouquinho fora do horário, mas aí essa videoaula. Espero ter ajudado. Revejam os slides com carinho e, tendo qualquer dúvida, pessoal, não hesite em perguntar, mandar o correio tech, chamar aqui pelo WhatsApp, mas, de preferência, o correio tech e muitos urgentes eu vejo aqui no WhatsApp da sala. Lembrando que o WhatsApp da sala é uma comunicação entre os alunos, eu estou presente, porque ele é um meio bastante rápido, mas o Correio Tech também. Então, gente, verifique tudo isso e espero que dê tudo certo na gravação da aula, né? E então vocês vão receber aí a aula. Tá bom, então? Parabéns a todos, pessoal, que estão comprometidos. Verifique seu percentual, tendo algum problema. Principalmente, pessoal, nesse período de recuperação, os alunos que tiveram algum problema de saúde ou qualquer problema, precisa comunicar, pessoal, porque o curso ele é muito bem avaliado e acompanhado, né? Então, se tem algum problema, diga, né? Entre em contato, põe correio tech, para a gente poder ajudar vocês, não é mesmo? Que vocês aprendam, estejam bem preparados, que o mercado de trabalho é muito competitivo, tá vendo? Mas por isso que vocês estão se preparando. Pergunta, então, Leonardo e Shirley, muito obrigado pela atenção. Entrou antes uma colega, mas acho que ela não pôde ficar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de saber se gostariam de fazer alguma pergunta agora. Eu estou aqui presente. Ah, muito bem. Olha, a Shirley já colocou aqui. A Shirley já colocou aqui. Leonardo, tudo bem com você?
quer falar alguma coisa, escrever aqui no chat, eu estou ouvindo. E, além disso, se quiserem depois passar lá para o Correio Tec mais alguma coisa, eu estou à disposição, pessoal. Tudo bem, então? Ah, tá. Ok. A Shirley disse que foi bem esclarecedora para ela e eu continuo sempre à disposição. Leonardo, espero que esteja tudo bem. Só reforçando mais uma coisinha, pessoal, aquele 75% é mínimo de atividades, então, vocês viram naquela tabelinha que eu mostrei lá no slide, de 75 a 79, não tem pontuação. O aluno vai fazer o exame bonitinho, porém, não conta com pontuação, tem? Então, veja isso, vão fazer de tudo para estar lá, né, nos 80 e passando disso daí, para ter pontinho para ajudar. Tá bom, então, pessoal? Então, eu vou voltar aqui finalizando. Então, vamos só colocando o Leonardo. Leonardo é o Siqueira, tem dois. O Leonardo Siqueira e a Chico. Olha, gente, vocês estão de parabéns. Eu sei que muitos alunos são muito aplicados, né? E isso é muito importante, né? E que vocês estejam bem preparados. Eu agradeço, então, a participação de vocês, Leonardo e Shirley. Vamos aguardar, então, aí a gravação da aula para a gente mandar aí para vocês. Se qualquer dúvida, não hesite, né? Agora eu vou, daqui um pouco, tenho aí a aula presencial na escola, eu fico na ETEC de São Paulo, lá eu tenho os componentes de matemática e legislação empresarial, e vocês, né? Então, estou bem surtida, né? Então, tá bom, gente. Um grande abraço, a paz de Jesus, o amor de Maria. Então, estou deixando aqui um grande abraço a todos que vão assistir a videoaula e enviem suas dúvidas pelo correio. A gente sabe que esse horário o pessoal está trabalhando. Tá bom? Então, gente, um grande forte abraço. Então, aí nós temos, certo? E sempre despedindo com a paz de Jesus e o amor de Maria. Certinho? Então, vou acertar aqui. Então é isso, pessoal. Espero que esteja tudo bem. Continue estudando, né? E a gente vai caminhando. Tá bom, então, gente? Tchauzinho para todos. Até qualquer momento, pelo Correio Tec ou para que for necessário. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada, Leonardo. Obrigada. Quer fazer alguma pergunta, Leonardo? Leonardo está escrevendo. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Eu tenho mais um tempinho para tirar as dúvidas, né? E poder, então, tranquilizar vocês, que estejam aí muito bem aí. Ah, muito obrigado, Leonardo, para você também.
um bom dia na graça do Senhor, né? E vamos caminhando. Então, tá bom. Bons estudos, continuo à disposição. Tchauzinho. Tchau, tchau. Muito obrigada.